E nos próximos capítulos da novela Vale Tudo, o Tiago provará toda a armação do Marco Aurélio e o desmascarará na frente de todos, salvando a pele do Rubinho e fazendo com que o próprio pai acabe na cadeia ao impedir que a mala com dólares seja embarcada pelo Rubinho. O rapaz se mostrará um verdadeiro gênio ao notar um detalhe chocante escondido nas malas e, sem pensar duas vezes, agirá antes que o pior acontecesse. Em questão de horas, várias viaturas estacionarão em frente à TCA e os policiais invadirão a sala da diretoria, já dando voz de prisão e anunciando que a casa caiu para o Marco Aurélio, que se desesperará e tentará fugir, mas o que ele jamais imaginaria é que a sua fuga terminará de forma terrível. A Heleninha, ao receber a notícia, ficará sem chão e uma reviravolta tomará conta da novela. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo. Se você gostaria que a armação do Marco Aurélio desse errado e ele se lascasse. Tudo poderá acontecer assim que o Tiago ficará revoltado ao perceber que o pai seguirá com a ideia maluca de desviar dinheiro ilegal para o exterior. O rapaz não permitirá isso, nem que precise prejudicar o bandidão. Desconfiado das atitudes cada vez mais suspeitas do Marco Aurélio e da movimentação estranha entre ele e o assistente Freitas, Tiago entrará escondido no edifício da presidência. Caminhará silenciosamente até a sala de reuniões, anexa ao gabinete principal, e se esconderá no banheiro da sala, onde poderá ouvir e ver sem ser notado. Lá dentro, Marco Aurélio estará em pé diante de uma mesa onde duas malas idênticas estarão dispostas. Ele se voltará para Freitas, que observará tudo com inquietação. É Rubinho, esse é o nome do artista. Simples, inocente e, acima de tudo, burro, dirá Marco Aurélio com um sorriso torto. Aquele lá vai levar uma mala cheia de dólares para os Estados Unidos, achando que é só roupa e papelada de partitura. Freitas se mexerá nervoso. Dr. Marco Aurélio, com devido respeito, isso pode acabar muito mal. Se esse rapaz for parado pela polícia, se revistarem a mala, ele pode acabar preso por transporte ilegal. E não é querendo ser chato não, mas isso pode arruinar a vida dele. E ele vai pegar anos na cadeia. Marco Aurélio gargalhará debochado. E desde quando eu me importo com a vida desse homem? Por acaso ele é meu filho, hein? Meu funcionário, meu problema? Ah, tenha paciência, Freitas. Ele se aproximará do assistente, apontando com o dedo. Escuta aqui, você tá olhando pro lado errado, Freitas. O que tá em risco aqui não é a liberdade dele. É o meu suado dinheiro. Aquela mala é o cofre da minha independência. Se ela não chegar, aí sim alguém vai ter um motivo pra chorar. E esse alguém sou eu. Tiago, atrás da parede, ficará imóvel, a boca entreaberta e o rosto incrédulo. O coração baterá acelerado. Pela primeira vez, ouvirá com todas as letras a confirmação do que ele temia. Seu pai estava envolvido em um esquema sujo, colocando um inocente como escudo e ainda rindo disso. Marco Aurélio se afastará da mesa e completará. Aquele otário do Rubinho vai atravessar a fronteira com um sorriso no rosto. Quando ele chegar lá, eu só preciso que a mala apareça na mão certa e pronto. Ninguém descobre, ninguém volta atrás. E eu fico mais rico ainda. Freitas abaixará o olhar, visivelmente perturbado. Sim, doutor,
Eu só espero que o senhor saiba o que tá fazendo, porque se algo der errado, a bomba vai explodir pra todo lado. Marco Aurélio responderá com frieza. Se der errado, eu dou um jeito, como eu sempre dou. Mas se você abrir a boca, Freitas, quem vai explodir é você, entendeu? Dirá o vilão, enquanto Freitas acena com sim. Do outro lado da porta do banheiro executivo, oculto nas sombras, Tiago mal conseguirá conter a respiração. Seus olhos estarão arregalados, a testa coberta de suor frio. Cada palavra dita pelo próprio pai soará como um golpe. A ficha cairá com força. Marco Aurélio estava desviando dinheiro da empresa da família e estava prestes a cometer um crime monstruoso, usando um inocente como isca. Com o corpo colado à parede de azulejos, Tiago fechará os olhos por um instante, numa tentativa inútil de abafar o turbilhão em sua mente. Do lado de fora, Marco Aurélio continuará. Freitas, você vai cuidar da troca de malas. Não pode ter erro. Quando o Rubinho vier e assinar os papéis da viagem, você já sabe o que fazer. Pega a mala dele, diz que vai etiquetar e troca pela nossa. A mala com dólares. Ele se aproximará da mesa, passará os dedos lentamente sobre o couro lustroso da mala idêntica de Rubinho e prosseguirá. Assim que ele chegar nos Estados Unidos, meu homem vai esperar do lado de fora do aeroporto. Aborda o sujeito e diz que foi enviado pela produção, pega a mala e desaparece. Pronto, dinheiro entregue e risco zero. E o otário nem percebe. Freitas engolirá em seco. E se der errado, doutor? Marco Aurélio nem hesitará. Não vai dar, porque você vai fazer a coisa certa. E quem vai levar o tombo é o Rubinho. Se pegarem ele, é azar dele, simples assim. Lá dentro do banheiro, Tiago quase deixará escapar um grito de revolta. Terá que cobrir a boca com a mão. Com os olhos marejados, ele entenderá que terá que fazer alguma coisa. Quando os passos dos dois forem se afastando e o som da porta se fechar atrás deles, Tiago sairá em disparada do esconderijo, entrará na sala como um furacão e os olhos vidrados de tensão, e começará a revirar o espaço desesperadamente. Abrirá gavetas, puxará pastas de contratos e verificará o fundo falso do armário lateral. Passará por trás das cortinas, pelos compartimentos secretos da estante. Nada. A mala com os dólares havia sido tirada dali. Ai, cadê essa mala? Murmurará ele, esfregando as mãos no rosto, tentando raciocinar. Ao se lembrar de um detalhe, Freitas havia saído com uma mochila larga e pesada, pouco antes de Marco Aurélio encerrar a conversa. Tiago perceberá que o comparsa levou a mala para algum outro lugar, talvez a sala dele. Ele então sairá correndo pela TCA, cruzará corredores, passará por funcionários até sumir pela escada dos fundos. Ele sabia que precisava impedir aquela armadilha e não teria muito tempo. O rapazinho sairá do prédio como quem foge de uma prisão. Pegará o primeiro táxi que encontrar, mal conseguindo coordenar as palavras. Pra casa da minha mãe, é esse endereço aqui, ó. Rápido, por favor. E durante o trajeto, remexerá os dedos como se estivesse tentando apertar o próprio raciocínio. O menino começará a entrar em crise de ansiedade. Minutos depois, tocará a campainha com pressa. A porta se abrirá. Heleninha, com o livro nas mãos e óculos de leitura no rosto, arregalará os olhos ao ver o filho naquele estado.
Tiago, meu filho, o que houve? Eu preciso falar com você, mãe. É urgente, mas não aqui fora. Ele entrará trêmulo assim que a porta se fechar. Ele começará a andar de um lado para outro, explodindo. Mãe, você não vai acreditar. O pai tá envolvido numa coisa absurda, sério. Ele vai usar um inocente, mãe, para mandar dinheiro ilegal para os Estados Unidos. Dinheiro roubado da empresa da vovó. Eu ouvi tudo. Ele e aquele Freitas armaram tudo. Vão trocar a mala de um rapaz chamado Rubinho. E o cara nem sonha que vai embarcar com a mala cheia de dólar. Quando ele chegar lá, o homem do pai vai pegar tudo. Se a polícia pega, o Rubinho acaba com a vida destruída, mãe. Ele vai preso como traficante. Você tem noção? Heleninha empalidecerá na hora. Deixará o livro cair no sofá e se aproximará assustada. Meu Deus, Tiago! Você tem certeza do que ouviu? Questionará a coitada. Ai, mãe, eu ouvi com esses ouvidos aqui, ele debochando e rindo, dizendo que pouco se importa com o Rubinho. Eu tentei achar a mala na sala de reuniões, mas já tinham tirado. Eu sei que tá com Freitas. Eles vão fazer isso hoje, mãe. Afirmará o mocinho. A gente tem que chamar a polícia, mãe, urgente. Dirá ele, decidido. Mas Heleninha o interromperá com as mãos nos ombros do filho. Não, Tiago. Você não pode envolver a polícia. Pelo menos, não agora. Tiago arregalará os olhos sem entender. Ué, como assim não, mãe? A gente tem que impedir isso. Responderá o filho. Filho, escuta. Se o Marco Aurélio descobrir que foi você, que foi nós dois, ele nunca mais vai deixar eu me aproximar de você. Você sabe como ele é. Ele vai destruir a nossa relação, Tiago. Vai tirar tudo de você. Tudo. Eu não vou permitir isso. Por favor, me escuta. Você é tudo que eu tenho. Tiago recuará um passo, o rosto afundado em angústia. Mãe, mas isso não é certo. Eu não posso deixar um inocente ser preso. Não posso fingir que eu não sei. Não quero me comparar ao meu pai. Eu não sou assim. Heleninha conterá as lágrimas. Então, o que você vai fazer, meu filho? Tiago respirará fundo. Endurecerá o olhar. Tá, eu já sei o que eu vou fazer. Heleninha se aproximará mais. O quê? Ele se afastará, já rumo à porta. Vou fazer o que ele não espera. Eu vou usar as armas dele contra ele mesmo. Dirá o riquinho. Enquanto isso, em Paraty, o clima será de festa e luz. Cadeiras brancas dispostas sob o toldo transparente, mesas decoradas com arranjos tropicais e garçons circulando com taças cintilantes de espumante. A elite carioca estará reunida numa celebração luxuosa à beira-mar e no centro do palco, sob um foco de luz amarelada, Rubinho encantará o público com o seu piano, dedilhando as teclas com paixão, vestindo um traje emprestado, mas carregando no peito um brilho sincero de conquista. Ele executará um clássico da MPB, com a alma de quem acredita pela primeira vez que o mundo está abrindo suas portas. Esse é o meu momento, pensará ele enquanto os aplausos crescem ao final da música. Do outro lado da pista, Raquel, com vestido simples, mas elegante, aplaudirá com um sorriso orgulhoso, até ser interrompida por uma presença inquieta do seu lado. Ivan, tá prestando atenção no Rubinho? Perguntará ela, franzindo a testa. Ivan, com uma taça de vinho na mão e os olhos fixos do outro lado do salão,
mal escutará a pergunta. Sim, tá indo bem. Mas você viu quem acabou de chegar? O Marco Aurélio. Ele mesmo. Tá conversando com os executivos ali na varanda. Eu preciso falar com ele. Nem que seja por 2 minutos. Raquel cruzará os braços. Ivan, você veio até aqui para ver uma apresentação para relaxar, para prestigiar o Rubinho. Pelo amor de Deus, deixa essa ambição de lado um pouco. Orientará ela. Não é ambição, Raquel, é oportunidade. Eu tô vendo as portas se abrirem e eu não posso ficar parado. Marco Aurélio é o diretor da TCA. Esse maldito que roubou a minha ideia. Eu preciso pelo menos tirar uma satisfação. Quem sabe eu não ganho uma promoção. Retrucará ele, olhando para ela com firmeza. Você diz isso, mas parece que já esqueceu quem você é, quem a gente é. Isso aqui tudo não é o nosso mundo. Não ainda, e talvez nunca seja. Será que não dá para aproveitar só um momento de verdade, sem pensar em vantagem, em contato, em estratégia? Dirá Raquel, visivelmente frustrada. Ivan suspirará impaciente. Você tá errada. O nosso mundo é esse sim. A gente trabalhou para isso, Raquel. E eu não vou pedir desculpas por querer crescer. Raquel o observará por um longo tempo, em silêncio. Depois, desviará o olhar para Rubinho no palco. Ao final da festa em Paraty, quando os últimos convidados já se dispersavam e o céu estrelado refletia nas águas calmas, Rubinho descerá do palco sob aplausos discretos. Suado, cansado, mas radiante, ele apertará as mãos de 2 músicos da banda de apoio e caminhará até a área lateral da festa, onde os garçons desmontavam o serviço de buffet. Ele estará prestes a se sentar num degrau de pedra, quando ouvirá a voz familiar de Renato se aproximando. Rubinho, que show, rapaz! Eu sabia que você ia arrasar. Dirá o publicitário com um sorriso aberto. Rubinho se levantará. E aí, cara, você achou mesmo? Tava todo mundo tão elegante, com aquelas caras de rico. Eu que fico com medo de não agradar. Responderá o coitado. Cara, você não só agradou, você emocionou todo mundo. Teve gente chorando, foi demais. E você sabe que com essa turma, fazer chorar vale mais que aplauso. Brincará Renato. Rubinho rirá descontraído e aliviado. Palito, nem sei como te agradecer por essa chance. Olha, foi a primeira vez que eu me senti real, de verdade. Sabe? Parte de alguma coisa. Me senti real, valorizadão, cara. Renato assentirá com ternura. É isso, cara. Você merece. Agora vai. Vai viver esse teu sonho até o fim. Seu voo é ainda hoje, lembra? Rubinho assentirá, puxando o relógio do pulso e arregalando os olhos. É mesmo, caramba, tô quase atrasado. Responderá ele. Relaxa, já chamei um táxi pra você. Tá lá fora esperando. Vai com calma. E ó, quando chegar, me manda notícias. A gente vai se ver de novo, mas da próxima vez, você vai estar num palco em Nova York. Os dois se abraçarão com força. Rubinho, emocionado, balbuciará. Obrigado, meu irmão. Em seguida, com a mala em mãos e o coração leve, sairá correndo em direção ao carro. Mal sabia Rubinho que ele estava carregando a sua própria armadilha, ou assim
pensava Marco Aurélio. Horas depois, já em solo estrangeiro, Rubinho atravessará o saguão do aeroporto com passos tranquilos. Ele passará pelo controle de imigração. Então, pegará sua mala e seguirá até a saída, onde um homem engravatado se aproximará rapidamente. Olá, Rubens Alcioli? Sou eu. Você é da produção? O homem não responderá. Apontará discretamente para a mala. É que precisamos revistá-la, senhor. Medida de segurança. Rubinho, então, arregalará os olhos e começará a tremer de nervoso. Revistar? Mas por quê? Tem só minhas roupas aí? 2 agentes se aproximarão. O clima mudará e instantaneamente ficará mais tenso. Rubinho será levado até uma sala reservada. A mala será aberta e, para a surpresa de todos, inclusive dos agentes que estarão por perto, o que estará ali dentro serão apenas camisas, calças, partituras amassadas e algumas cuecas. Nada de dólares e nada de contrabando. Apenas tudo o que Rubinho precisava para conquistar o seu sonho. Apenas Rubinho, simples como sempre. Do outro lado do mundo, no escritório da TCA, Marco Aurélio esmurrará a mesa com violência. Os papéis voarão no chão e a taça de uísque tombará sobre um relatório. Mas o quê? Como assim a mala estava vazia? Cadê o dinheiro, Freitas? Cadê o dinheiro? Gritará o empresário atônito, fora de si. Freitas, que estava convencido de que tinha feito tudo corretamente, começará a ficar pálido como papel. Ele tentará se justificar. Não, doutor, eu mesmo fiz a troca. A mala era idêntica, eu juro. Eu não sei o que aconteceu. E então, lentamente, a porta se abrirá. Tiago entrará, sereno, firme, os olhos nos olhos com o próprio pai. Eu sei o que aconteceu, pai. Fui eu. Eu ouvi tudo. O plano, a troca, a armadilha. Você ia usar o Rubinho, não é? Ia mandar ele pra cadeia pra salvar a própria pele. Marco Aurélio se virará congelado. Você... murmurará ele. Foi você, meu próprio filho? Fui eu, pai. Eu que troquei a mala antes que você percebesse. Peguei os dólares e doei tudo, cada centavo, pros músicos de rua que dormem nos bancos da praça, pros ambulantes que você humilhava e para quem realmente precisa. Marco Aurélio cambaleará um passo como se tivesse levado um tapa. Você destruiu a minha vida, garoto! Resmungará. Não, pai, eu salvei a vida de um inocente. Expus tudo quem você é de verdade. Agora é você quem vai ter que encarar as consequências. Marco Aurélio respirará fundo, os olhos vermelhos de ódio. Mas será tarde. A porta da sala se abrirá novamente e policiais federais entrarão. Freitas abaixará a cabeça derrotado. Marco Aurélio, pela primeira vez, ficará sem palavras. E agora, você gostaria que o Marco Aurélio fosse desmascarado e preso? Sim ou não? E o Ivan?
Ele merece ser promovido e assumir o cargo que era do Marco Aurélio? Vote nos comentários! Pessoal, tá aparecendo para vocês mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados da novela. Até mais!